Fábio Camargo é o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná. Acusados pela morte de adolescente de 14 anos em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, deixam a prisão. Nenhuma prova contra eles foi produzida nos autos. O Paraná é o terceiro estado brasileiro no número de assassinato contra mulheres. Protesto em Curitiba pediu mais segurança ao governo do estado. Está no ar o Wikinews deste domingo, 21 de julho de 2013. Uma boa tarde para você. Boa tarde. O deputado estadual Fábio Camargo, do PTB, é o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná. Ele foi eleito durante votação secreta da Assembleia Legislativa com 27 votos. Apesar da votação expressiva, ele ainda poderá ter a eleição contestada judicialmente. O deputado Plauto Miró foi o primeiro a lançar sua pré-candidatura a conselheiro do Tribunal de Contas no final do ano passado. Ele tinha apoio da maioria dos 54 deputados até que Fábio Camargo entrou no pleito no início deste ano, acirrando a disputa. A entrada de mais 38 candidatos fora da Assembleia provocou manifestações populares contrárias à indicação de políticos para o cargo e voto secreto. A eleição para eleger o novo conselheiro aconteceu em tempo recorde. Desde as inscrições, sabatinas, apresentação em plenário dos candidatos e os votos, foram 15 dias. Eu não vejo absolutamente nada demais. Eu acho que nós aqui na Assembleia Legislativa, quando atrasa alguma coisa, nós somos criticados. Quando você faz as coisas com eficiência, rapidez, também vem crítica. Nós não podemos aceitar isso. No plenário, 54 deputados, Fábio Camargo e Plauto Miró, decidiram pela abstenção. O resultado, 2 votos em branco, Paulo Roberto Drabic, 1 voto, Tarso Cabral, 2 votos, Plauto Miró Guimarães, 22 votos e Fábio Camargo, 27. Na eleição deveria ter a metade mais 1 dos votos. Fábio Camargo teve 27 e não 28, que seria o quórum. E pode ser a eleição contestada na Justiça, segundo o deputado Tadeu Venere. Há aí uma dúvida, se os 2 deputados que não votaram, que se abstiveram de votar, o deputado Plauto e o deputado Fábio Camargo, contariam como quórum. Eu entendo que contam porque registraram presença. E ao registrarem presença, inclusive usarem a tribuna, obviamente que estão aqui presentes, fizeram a opção por não votar, mas estão presentes na Assembleia. Isso significa que o nosso código é 54 deputados. 54 deputados significa que nós teríamos que ter 27 mais 1, ou seja, 28 votos. Assim foi já com o deputado Orlando, com o vice-governador Orlando Pessutti. E, obviamente, que esse é um entendimento diferente que tem a mesa. Agora, é possível que haja contestação? Claro que é. E, se houver contestação, o processo vai ser decidido posteriormente. Segundo o candidato Tarso Cabral, que teve 2 votos, esta eleição deve ser a última nesse sistema. A Constituição Federal será mudada pela pressão popular. A discussão vai ter que ser no âmbito constitucional federal, né? Então a Constituição Federal que vai ter que ser alterada para mudar a forma de escolha. Eu acho até democrático que algumas vagas sejam escolhidas por deputados, mas talvez com vedação para que os próprios deputados participem, né? Para não acontecer o que aconteceu hoje aqui, nós presos aqui nesse cubículo, enquanto os deputados estavam aí dentro fazendo campanha abertamente. E a gente não podia fazer essa campanha, né? Esta semana, a CPI do transporte coletivo da Câmara de Vereadores de Curitiba ganhou repercussão estadual. É que uma manifestante teve um ato, no mínimo, inusitado. No meio de um depoimento, ela jogou uma torta no rosto do depoente. O engenheiro Luiz Fila explicava como é calculado o valor da tarifa técnica, quando de repente ele foi atingido por uma torta, jogada por uma integrante do movimento Passe Livre. Luiz já havia discutido o processo licitatório das empresas que operam o sistema e era questionado pela comissão. Na avaliação do presidente da CPI, esse era um momento crucial, já que a licitação é a principal caixa preta que precisa ser aberta. A CPI vai se concentrar nesse processo licitatório, uma vez que a forma como o edital foi elaborado, ele permitiu que só empresas que já operavam o sistema aqui de Curitiba há muitos anos participassem.
Então isso limitou a participação de outras empresas. Nós também estamos investigando se houve ou não formação de cartel. A CPI iniciou os trabalhos no dia 1º de julho. Entre as constatações dos vereadores está o lucro excessivo das empresas que gerenciam o transporte na cidade. Os dados apurados até agora indicam que, em média, elas chegam a lucrar 100 milhões de reais por ano. Também existe a suspeita de que algumas das concessionárias deixaram de recolher o imposto sobre serviços, o ISS. A prefeitura já autuou uma empresa que no período anterior à licitação, eu quero citar de que a licitação ela foi realizada há 2 anos e meio atrás, na gestão Beto Richa Luciano Dutti, e o período anterior, 2 anos e meio antes, algumas empresas, segundo informações que nós temos, deixaram de recolher o ISS, que é um imposto municipal. Então, esse também é um dos objetivos. Essas empresas que não recolheram o tributo, elas tinham regularidade fiscal para participar da licitação? É uma pergunta que nós pretendemos responder durante o processo de investigação. A CPI tem 2 meses e meio para concluir as investigações. O prazo pode ser prorrogado. Todas as irregularidades levantadas serão encaminhadas à Prefeitura e ao Ministério Público. Normalmente eu digo que a manifestação é livre, mas tem que se pontuar, desde que de forma ordeira, democrática e sem violência. Arremessar uma torta no rosto de uma pessoa é uma ação nada elegante e até violenta. Pois bem, a Urbis, a Companhia de Urbanização de Curitiba, emitiu nota repudiando a forma que o funcionário da empresa foi agredido enquanto prestava esclarecimentos de interesse público aos vereadores. A partir de agora, todos que quiserem assistir às sessões da CPI serão revistados. Os 4 acusados pela morte da adolescente Tainá, de 14 anos, vão ser acompanhados constantemente pela Ordem dos Advogados do Brasil. A ideia é evitar que eles sofram por um crime que, em tese, não praticaram. O pedido de liberdade está fundamentado no fato de que os acusados foram ouvidos várias vezes no inquérito policial e já cederam material genético. Segundo a promotoria do Ministério Público, existem indícios que relacionam os 4 acusados à cena do crime, porém, eles são insuficientes para indiciá-los. Quando nós temos uma investigação, que nós temos elementos de prova não tão suficientes em relação ao acusado, a investigação é recomendável que continue. Não quer dizer que essa pessoa não seja responsável. Então, o fato de eles serem libertados não quer dizer, não, eles são inocentes, a justiça viu que eles são inocentes. O fato é que as provas até agora, elas não seriam suficientes, as que existem hoje, suficientes para nós começarmos um processo. Seria temerário começar o processo com essas provas, principalmente no aspecto de que a confissão extrajudicial deles, que agora eles alegam, que agora não, que eles alegam desde o começo, que foi obtida mediante tortura, ela não está batendo com a prova pericial. E isso nós temos que ver, então, que essa confissão ela não tem tanto valor assim. O laudo da necropsia feita no corpo de Tainá e que foi entregue ao Ministério Público não descarta a possibilidade de que a garota sofreu abuso sexual. Com base nos depoimentos dos acusados, a promotoria levantou novos indícios que podem incriminar uma 5ª pessoa. Eles relataram algumas situações que eu não posso divulgar o conteúdo, mas nos trouxeram elementos importantes para que nós incrementemos uma linha de investigação que já existia a respeito do verdadeiro culpado, se não forem eles. O caso da morte da adolescente chegou a ser dado como encerrado pela Polícia Civil e os 4 rapazes tidos como assassinos e estupradores. Agora, eles alegam que sofreram tortura para confessarem um crime que não teriam cometido, o que pode realmente ter acontecido. Por conta disto, o COP, Centro de Operações Policiais Especiais, resolveu intervir na delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, responsável pela investigação inicial do caso Tainá. Os agentes do COP vão permanecer na delegacia por alguns dias. Bem, os 4 acusados pela morte da garota Tainá de Colombo foram libertados pela Justiça. O GAECO, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, pediu a prisão dos supostos envolvidos nas torturas contra eles. Agora os 4 passam a ser testemunhas do processo.
e podem receber o benefício da delação premiada. Os 4 suspeitos de envolvimento no caso Tainá deixaram a Casa de Custódia de Curitiba, acompanhados por uma equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Eles estão agora sob proteção em um local sigiloso. A ideia é essa até como disse, como escopo de segurança, medida de segurança, né? Como uma necessidade para a segurança deles. E está sendo cogitado, está se tentando proceder à inclusão da inserção deles no programa de proteção à testemunha. O GAECO e a Corregedoria da Polícia Civil do Paraná protocolaram junto à Justiça de Colombo um pedido de prisão preventiva de 14 pessoas, a maioria policiais civis. Todos são suspeitos de praticarem atos de tortura, que teriam forçado os 4 rapazes a confessarem o estupro e o assassinato de Tainá. Em depoimento aos promotores do Ministério Público, eles afirmaram que sofreram agressões físicas e verbais em pelo menos 4 unidades policiais. 14 pessoas tiveram prisão decretada pelos crimes de tortura, a maioria deles policiais civis. Eles estão sendo ouvidos agora na Corregedoria. O advogado de defesa dos acusados conversou com a imprensa e disse que não existem provas contra eles. Materialidade alguma, não houve agressão dentro da delegacia do Maracanã. Os exames de lesões não provam nada, mesmo porque eles foram agredidos pelos próprios colegas de infortúnio, né? O advogado afirmou ainda que pretende pedir a liberdade provisória dos policiais. Nós estamos estudando o decreto prisional e de posse do caderno investigatório nós vamos poder fazer esse pedido para a justiça oportunamente. Entre os suspeitos de praticarem tortura estão também um PM de Colombo, que está recolhido no quartel da Polícia Militar, e um guarda municipal de Araucária, que já se apresentou ao GAECO. O preso, que também estaria envolvido na denúncia, continua detido na delegacia de Araucária. Falando em segurança pública, o Paraná é o 3º estado brasileiro no número de assassinato contra mulheres. Para chamar a atenção para estes números, centenas de mulheres foram para as ruas. Desde 2011, a Marcha das Vadias de Curitiba tem debatido a violência contra a mulher no Paraná. O 3º estado do país com maior número de mulheres agredidas e assassinadas. As pessoas a serem machistas, né? A gente recebe essa educação de berço, desde casa. Então a gente vem para desconstruir essa sociedade, desconstruir esse machismo, essa violência que está aí imposta na sociedade desde que a gente nasce. A 3ª edição da Marcha das Vadias em Curitiba reuniu mais de 3.000 pessoas que se concentraram na Praça 19 de Dezembro e saíram em passeata pelas ruas centrais até a Praça Osório. Apesar de muitas palavras de ordem, cartazes e mulheres seminuas, o movimento foi pacífico. A cor rosa no transporte coletivo, indicando exclusividade para as mulheres e que está sendo implantado em algumas cidades, também foi contestada. Para as manifestantes, isto não vai diminuir a violência e o machismo. É preciso mudar a cultura. Nós somos contrários a esse projeto, porque não é dessa forma que você combate o machismo. E sim, melhorando a qualidade do transporte, aumentando a frota de transporte e tendo comprometimento do poder público com a melhoria da qualidade do transporte e a responsabilidade e o respeito às mulheres. As pessoas começarem a perceber as opressões que elas são inseridas, perceber as questões machistas que a gente sofre todo dia, eu acho que pouco a pouco as coisas vão mudando. Eu acredito que se a gente não se manifestar, as pessoas não vão saber, não vão ter tanta consciência que as coisas acontecem e tudo vai continuar acontecendo. Vem pra rua, vem contra o machismo, vem! Vem! Vem pra rua, vem contra o machismo, vem! Daqui a pouco, curitibano está consumindo mais chocolate. É que o frio chegou para valer na cidade. O governo federal começa a debater a construção de novas ferrovias no Brasil. Audiências públicas já começaram em todo o Brasil. O principal projeto prevê a construção de 989 quilômetros de extensão entre Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e Lapa, no Paraná. São 25 municípios que passam pelo Paraná
É definitivo isso. A EPL espera que a tomada de informações e o leilão para licitar a concessão ocorra ainda neste ano. Estão correndo rápido, só para essa obra são 7,3 bilhões de reais. Nós estamos muito otimistas. A ideia do projeto das ferrovias é diminuir o custo de produção no país, diminuir o custo do frete e dar mais competitividade. O que ocorreu no país tem um plano extraordinário na área de logística, tanto na área de portos, que também foi aprovada a medida dos portos, que vão ter investimentos nos portos privados, nos portos públicos, nos aeroportos, né, na questão de água também, no Rio Paraná, está adiantado também o processo. Então, essa integração dos modais. E a ferrovia, que vai sair definitivamente com muito mais velocidade. Hoje, do jeito que são as ferrovias, dá em torno de 10 km por hora, não dá competitividade esse modelo, por isso que esse novo modelo vai dar em torno de 60 km por hora, uma bitola mais larga e muito mais produção ser transportada. A ideia é que o caminhão leve até a ferrovia leve até o porto. É isso que diminui custos e dá mais agilidade. E aí o transporte por caminhão vai percorrer distâncias de 300, 400, 500 quilômetros no máximo. Hoje não, os caminhões saem lá do Mato Grosso e vão até Paranaguá, percorrem mais de 1.500 quilômetros, é desumano com os caminhoneiros. Portanto, integrar os modais significa caminhão levar até a ferrovia levar até o porto. Isso vai dar mais competitividade. O consumo de chocolate em Curitiba aumentou 30% com a chegada do inverno. Chocolate ao leite, branco, meio amargo. Pode ser no formato de trufas, bombons ou barrinhas. Não importa o tipo, a delícia sempre é bem-vinda. A Ana que o diga. A estudante não passa um dia sequer sem comer um pedacinho de chocolate. E no inverno fica difícil controlar a ingestão do doce. Todo dia um pouquinho, com certeza. Eu gosto muito no inverno também, principalmente, eu acho bem gostoso, assim. Você procura se controlar ou às vezes perde o controle aí na dose de chocolate? Não me controlo, assim, eu como até que dá vontade. Não me preocupo muito com isso. Não é só a Ana que exagera no chocolate nessa época do ano. Nas lojas especializadas no ramo, as vendas chegam a crescer 30% nos meses de junho a setembro. As pessoas estão atrás de aquecer um pouco, né? O espírito, a alma, e isso acontece no inverno através do alimento, né? Sabores que realmente ativam, né, a circulação. E aí entra as especiarias, pimenta, né? Então, por essa razão, nós temos vários chocolates desenvolvidos com essas especiarias. Nos dias mais frios, não há quem resista a um chocolatinho, mas existe uma dose certa que não prejudica a saúde. O ideal é consumir 30 gramas por dia, o equivalente a 2 bombons como esse ou a um tablete pequeno. Mas atenção, a medida serve apenas para o consumo do chocolate, que possui pelo menos 50% de cacau. O chocolate é uma mistura basicamente de cacau, açúcar e gorduras. Se você aumenta o teor de cacau, tudo de bom. Quanto menor o teor de cacau, é o ruim para a saúde. Incluir o cacau na alimentação diária previne inúmeras doenças. Além disso, ele retarda o envelhecimento e traz a gostosa sensação de relaxamento do corpo. Eles trazem aquela proteção contra câncer, contra as doenças cardiovasculares, contra uma série de doenças da modernidade. A gente respira um ar ruim, né? A gente come muita coisa industrializada hoje em dia, vive estressado. Então, os antioxidantes são muito benéficos, porque eles combatem o estresse do dia a dia. Agora já posso comer chocolate sem culpa. Já pensou comer um delicioso bombom e imaginar que o cacau faz bem para a saúde? Não vou precisar de mais nada, hein, Luiz Fernando? Comer chocolate sem ganhar caloria, isso dá dinheiro, hein, Luciana? Os curitibanos são os mais endividados no Brasil. Pesquisa divulgada pela Federação do Comércio mostra que 88% dos moradores da capital paranaense estão com dívidas. As principais são com cartões de crédito e financiamentos de carros.
O valor das dívidas das famílias subiu 7,6% em 2012, em comparação ao ano anterior, atingindo a média de R$ 1.950. A maior parte das contas a pagar são de cartão de crédito e de financiamento de carro. Segundo o presidente da Federação do Comércio do Paraná, os dados refletem a falta de planejamento financeiro de muitos brasileiros que antes não tinham acesso fácil ao crediário. Classe C e D, que veio comprando mais recente, ainda não está acostumada a administrar os seus valores, os seus ganhos, os seus recursos, o seu salário. E ele passa a comprar acima daquilo que é a sua capacidade e ele vai gerando isso, administrando. Às vezes tem mais do que um cartão, primeiro não tinha cartão, então ele passou a comprar acima da sua capacidade. A pesquisa também fez um ranking das capitais com maior número de famílias endividadas. Curitiba ficou em primeiro lugar. Nas ruas da cidade não é difícil encontrar gente que está nessa situação, já que 88% da população se encaixa nesse perfil. Eu tenho dívida no cartão, supermercado e o empréstimo consignado, é só. O acesso ao cartão de crédito é muito fácil. Teu limite às vezes é bem alto, então você acaba se endividando. É meio que uma ilusão, né? Você tem dívida? Olha, todo mundo acha que tem, né? Eu tenho algumas aí, estão pendentes, a gente espera ver se consegue deixar alguma em dia até o fim do ano e fazer algumas outras. A porcentagem só não é preocupante porque os curitibanos fazem muitas contas, mas a maioria está em dia. O cenário não é o mesmo no restante do país. Na média nacional, as dívidas acabam comprometendo pelo menos 30% dos orçamentos. Resultado, mais de 20% das famílias têm contas atrasadas. As famílias, as pessoas, ter cuidado com aquilo que compra, dentro da sua capacidade, dentro da sua possibilidade, até porque se ele não pagar, ele vai ter problemas futuros. E veja a seguir, deputados da CPI do pedágio devem se dedicar a partir de agosto nas investigações dos contratos com as concessionárias de rodovias. Agosto deve ser o mês de investigações constantes da CPI do pedágio. Sem terceirização de serviços, os parlamentares deverão se concentrar nas investigações dos contratos com as concessionárias do chamado Anel de Integração do Paraná.